E aí, gente, boa noite. Vamos dar início à live, esperar aqui só a Sueli aparecer. Oi! Boa noite, Boa noite. Tá me ouvindo bem? tudo bem? Estavam me ligando aqui. Ah, entendi. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Eu tô com fone. Pronto, tô te ouvindo bem também. Ah, então Dá pra tá. ouvir bem. A gente vai começar, né? Dando boa noite pra galera, sabendo Sim, aqui quem tá entrando. Gente, pra quem não conhece, né? Eu me chamo Lucas. Sou administrador da página Telemarketing Sem Limite há 2 anos, né? A gente está há 2 anos aí lutando e mostrando o trabalho do telemarketing, levando humor, né? Não contar que tudo é só estresse, temos também parte de humor também, né? Então, eu represento vocês a nível Brasil e também a gente vai entrar com essas lives, né? Aproveitar esse momento que a gente está vivenciando e trazer bons conteúdos para todo mundo. Então, hoje eu estou fazendo a abertura na semana com a Sueli. A gente vai trocar algumas ideias hoje. A gente faz tempo, né, Sueli, que está marcando essa live. desde o ano passado. E a gente até que enfim conseguiu, né? A gente tem a nossa rotina, ela conhece a minha, eu conheço a rotina dela. É E verdade. a gente está aqui. Oi, Cleide, tudo bom? Então, Sueli, vamos contar um pouquinho da nossa rotina hoje, né? Para quem não sabe, eu estou em quarentena em casa, estou me respaldando em casa, né? Estou de atestado da empresa, estou me cuidando em casa, né? Ou seja, quem está em casa tem que se cuidar, então estou fazendo o meu papel como cidadão. A Sueli, ela vai contar um pouco aí da trajetória dela para a gente conhecer, certo? E depois a gente vai dar uma lida nos comentários para a gente ver o que a galera quer interagir. Bom, posso falar? Pode falar. Boa noite, gente. Meu nome é Sueli Brandão. Eu trabalho na parte de telemarketing há uns 20 anos, mais ou menos. Trabalhei 10 anos numa fábrica de headsets, aparelhinhos que vocês usam. Agora eu trabalho com manutenção dos fones, então a gente faz aqui manutenção, higienização e venda também dos headsets. Então os headsets eu sei que é uma ferramenta muito importante aí para vocês que fazem o telemarketing. Geralmente o meu contato maior é com o pessoal de TI, com o pessoal de compras, mas agora eu estava entrando mais em contato com o Lucas para saber como é que os bastidores de vocês. Claro que eu conheço alguns operadores também, né? Mas o Lucas, ele representa muito bem vocês. Comecei Sim. seguindo ele no passado, ele não tinha tanto seguidor, eu achava o máximo, dava muita risada. Falei para ele, falei assim, nossa, é muito legal para descontrair tudo. E aí a gente começou a fazer uma amizade. Só que agora a gente está num momento crítico, tanto que a gente já estava para fazer essa live para falar de algumas coisas interessantes em relação ao headset, conservação de headset, higienização de headset, enfim. Mas agora a gente aproveitou o momento que é crítico e a gente está aqui junto para ver o que a gente consegue esclarecer, ajudar, as dúvidas que vocês têm e como é que a gente pode ajudar aí vocês no dia a dia, porque está complicado para todo mundo. É verdade. Então, gente, como a gente falou um pouquinho, né? Como a gente trabalha, né? Eu sou operador também, igual vocês. A Sueli, ela faz a parte da manutenção dos headsets. E, tipo assim, a gente combinou de trocar algumas ideias com vocês, conversar o que está acontecendo, né? Saber, então... A gente sabe que a maioria dos call centers está tomando as medidas possíveis, mas o que a gente conversou, que eu conversei até com a minha primeira live, foi com o Fernando, é que algumas empresas estão tomando medidas, mas algumas não estão sendo eficientes, né? Então,
A gente fica um pouco tenso a ouvir. Eu recebo muitos directs. Eu recebi quase 400 directs durante esses 6 dias. Muita gente reclamando, mas também tivemos notícias boas também, né? Muita gente que precisa do seu trabalho. Algumas pessoas que estão sentindo crise de ansiedade, não estão conseguindo trabalhar, então a gente, tipo assim, eu como propagador, né, dessas mensagens que eu recebo, eu fico. Hoje foi um dia bastante tenso para mim. Quando eu recebi hoje uma imagem de um rapaz chorando, atendendo, pedindo oração, tipo assim, ele sabe que a empresa está tomando as medidas, ele sabe que ele tem que trabalhar. Então, eu vi a imagem, sabe? Ela transmitiu o que ele está passando, né? Então, é forte, né? Para quem tá indo trabalhar, está se cuidando, é bastante forte. Eu comentando essa semana contigo, tu sabe que a maioria das empresas tipo assim, de call center, ela tem muitos funcionários, né? Então, algumas pessoas estão fazendo rodízio, outras pessoas estão trabalhando de home office, mas muita gente ainda reclamando, né? Porque não conseguiram estar de home office, a empresa não conseguiu alocar todo mundo. Então a gente está aqui para ouvir vocês um pouquinho, né? Saber o que está passando, saber também de notícias boas. Vimos também que mais de 100 mil pessoas elas já foram curadas, né? A gente tem que partilhar, tem que compartilhar isso também, né? Mas muita gente pensa que é só apenas uma pequena gripe, Sueli. Então, Né? tem muita gente ainda que precisa conhecer um pouco, saber que não é apenas uma gripe, que nessa última semana, pegando a primeira semana agora de abril, vai ser a semana mesmo em que o Brasil vai passar pelo em pegar mesmo o vírus. Por isso que eles queriam respaldar, tipo assim, queriam que todo mundo ficasse em casa essa semana, né? Porque se tivesse muita gente ainda na rua, no caso iria ter mesmo colapso. Então, o que eles pediram foi que essa semana passada ficasse em casa, porque essa semana que vai entrar agora, que começou, pegando agora a próxima, vai ser a semana mesmo de pegar o vírus, né? Muita gente sendo contaminada. A gente sabe aí a situação de São Paulo, né? Você pode contar aí um pouquinho como é que está acontecendo. A gente aqui do Nordeste quer ouvir um pouco. Aqui em São Paulo, a gente começou a ver que a cidade está bem vazia de sexta para sábado. Sábado já não tinha quase ninguém na rua, os mercados já estavam bem vazios. Eu tive que ir ao mercado no domingo, já não tinha quase mais ninguém. Então a gente sai na rua, as pessoas estão se protegendo. É muito comum ver as pessoas de máscara. Não sei na cidade de vocês, mas o transporte público aqui, os ônibus estão super vazios. Já teve redução de ônibus, teve redução de metrô, não tenho certeza, tá? Mas de ônibus eu tenho certeza que reduziu. Já não tem muita gente mais em ônibus, então as poucas pessoas que estão trabalhando, porque além do telemarketing aqui, tem o pessoal de farmácia, pessoal de mercado, pessoal de posto de gasolina, e o telemarketing também entra como necessidade básica, né? Serviço básico. Então, pelo que eu estou acompanhando e estou vendo, eles estão tentando, porque essa situação pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que até os próprios políticos não sabem direito como lidar com isso. Porque às vezes eles falam uma coisa, depois revoga, eles não sabem como lidar com isso. E os gestores também não estão sabendo muito bem como lidar com isso. Só que, a princípio, eles estão tentando tomar as medidas de redução, né, que eu acho que é 50% só trabalhando, com o sistema de rodízio, e eles estão fazendo, pelo menos as pessoas que eu estou atendendo aqui, eu estou vendo que eles estão se empenhando para deixar a outra metade em home office. E a instrução que a Uhum, gente tem é das pessoas que precisam ainda sair para trabalhar, se cuidar bastante na parte de higienização e também evitar muito aglomeração. Então, se por um acaso você, Lucas, que já está dentro do call center, você sabe que a maior parte da aglomeração às vezes, tanto indo no transporte público, né, para chegar até o sim, local de trabalho, tem esse problema também. E tem também a questão da pausa quando vocês fazem o lanche, né? Porque é uma pausa muito curta. é verdade. E aí tem essa aglomeração, de repente, para comprar alguma coisa para comer e tal. Então, essa eu acho que
são alguns pontos mais críticos lá dentro da operação do call center. E também tem agora a normativa que não é mais 1 metro de distância, né? A PA são 2 metros, se eu não me engano, eu estava lendo sobre isso, é isso também, né, Lucas? Isso. E aí a parte da higienização entra, todos os cuidados. Quando você está num transporte público, não tem como você lavar as suas mãos. Aí você usa o álcool em gel, né, para uma situação externa. Isso. Mas que eu saiba também, dentro de uma situação interna, se você tiver um local que você possa lavar suas mãos com água e sabão, também vale. Dá para levar em consideração. Tem vários pontos que a gente pode falar aqui para levar em consideração, enquanto o call center ele não consegue tomar a medida assim 100% em home office. Né? Talvez eles estejam caminhando para isso, porque eu sei que o ponto crítico vai ser abril e maio. Não é uma simples gripe, só que assim, às vezes as pessoas tratam um pouco como uma gripe porque da disseminação do vírus é fácil você transmitir como uma gripe, né? Porque você espirra e de repente você transmite aí para, sei lá, 5, 7 pessoas se contaminam através de você. Então, se você tiver resfriado, é legal você se resguardar, porque o problema maior da aglomeração é a questão de você passar para... Uma pessoa passa de repente para 7, que passa para mais 7, e aí faz a proporção e fica muita gente. E no call center realmente tem muita gente, precisa ser tomadas medidas certinhas. Entendi. Eu vou falar aqui um pouco sobre o assunto que você domina, que é o headset, né? Por exemplo, vamos lá. Uma questão aqui, estão dizendo que o seu áudio está um pouquinho baixo. Meu áudio está baixo? Tá. Deixa eu tirar o fone, vamos ver se melhor. O que fica melhor... Ficou melhor assim? Pronto, tá melhor. Beleza. Então, isso, deixa eu te contar. Por exemplo, a gente sabe que tem algumas empresas que conseguiram colocar todo o call center em home office e outras não, né? Estão tomando outras medidas. Então, a gente sabe que aquelas ligações que estavam vindo para os call center que fecharam estão indo para outras empresas e aumentando o fluxo de ligação, certo? Então, me diz uma coisa, aumentando o fluxo de ligação, vai ter mais ligação, por exemplo, eu geralmente atendo a 40 ligações por dia e tem gente que está atendendo 40, 50 ligações. Mais do que isso, né? Dobrando para 60, 70 ligações, por causa que as ligações estão sendo transferidas para os outros call centers e assim aumentando as filas de atendimento. Por exemplo, a gente passa 6 horas e 20 com headset. E, tipo assim, qual é o nível mais ou menos de decibéis que a gente tem que ouvir para não ter uma perca auditiva? Você tem um pouquinho de noção disso aí? Eu tenho um pouco, sim. Se eu não me engano, acho que tem um parâmetro para isso, que é 80. Mas todos os fabricantes de headsets, eles estão dentro dessa norma, né? Que é uma das normas da ANR. Então, está dentro do parâmetro. Agora, uma coisa muito interessante nessa parte auditiva, tá? Pessoas que ficam 6 horas consecutivas com o headset no ouvido, o interessante é você usar um fone monoauricular, não pode ser duplo auricular. Monoauricular é o que tem de um lado só. Por quê? Porque o certo é você alternar. O certo, poucas pessoas fazem, mas o certo seria alternar a cada hora para cada ouvido, para não sobrecarregar um ouvido só. Tem gente ouvido, né? Duplo auricular, que é esse tipo aqui, né? Só que o duplo auricular, ele é para pessoas que não ficam assim, com essa intensidade de ligações, que já não, acho que não considera um telemarketing, consideraria mais um departamento comercial que atende esporadicamente, tá? Então, o certo mesmo é você usar de um lado só. Quando é caracterizado telemarketing, tem que ser de um lado só para poder fazer a alternância de ouvidos. A alternância de ouvido, é verdade. Pronto, é como o pessoal estava dizendo aqui, ó. No caso, eu atendo cerca de 70, 80 ligações e sobre isso, então, eles têm uma sobrecarga de atendimento. Então, por exemplo, eu geralmente costumo atender com esse, né? Não tenho muito costume de revezar, como você me explicou. Porém, tipo assim, as empresas recomendam que a gente faça alternância a cada 1 hora, não é isso? Exatamente. Mas, por exemplo,
como eu tenho um pouco de noção da NR17, tem uma parte do subitem que ele explica assim, quando a gente pegar uma ligação que o cliente grita, que o cliente xinga, que tem aquela ligação que tipo, tira o nosso estresse mesmo, a gente tem que ter uma pausa, né? No caso, para, tipo assim, atender uma ligação que foi desgastante para mim, eu tenho uma autorização de colocar uma pausa, respirar um pouco. Então, o que eu recomendaria é que, tipo assim, quando acontecer até mesmo essa ligação que o cliente gritou, xingou tu, vai acontecer de o nível de decibéis aumentar, né? Isso durante aquela ligação. Tem Então, um tem como o operador colocar uma pausazinha lá, né? Tá dentro da NR17, né? Trocar lá o headset de lado e atendedor do ouvido para que isso não vá acontecer uma inflamação, né? Isso e outro, né? Deixa eu ver aqui algum outro relato aqui que o pessoal está dizendo, né? Olha, o Telemarketing Sincero entrou. Oi, Fernando, tudo bem? Estou aqui de volta, hein? Eu Tem uma gosto pessoa aqui que eu acho que... de muita risada quando eu vejo ele. Aqui tem a Crica. Ela está dizendo, oi, Sueli Brandão, acho que ela te conhece. Ela Oi, diz que ela você é a melhor... comigo Gente, eu fiz telemarketing também e a Crica fazia junto comigo, só que a gente era mais receptivo. Na verdade, a gente alternava entre o ativo e receptivo. Isso há uns 10 anos atrás. Então, direto no headset também. É verdade, ela tá dando aqui um oi para você, tá? Que legal. Vamos ver aqui. Olha, tem dizendo aqui, os superiores, eles não autorizam a pausa. Gente, essa pausa pode ser até mesmo, uma pausa laboral que chamam, certo? Tipo assim, não tá esclarecido na NR 17 que é uma pausa laboral, tá? Mas é uma pausa que vocês podem colocar. Tipo, eu recomendo geralmente a particular, que é a pausa que a gente pode fazer necessidade fisiológica. A gente não vai, mas é uma pausa lá, você coloca, respira e volta, entendeu? Faz parte do processo da NR. Muita gente ainda não tem um pouquinho de noção, mas, tipo, não tem a pausa. Tem, gente. Pode ser uma particular, certo? Outra coisa também que a gente comenta é sobre tipo, muitas pessoas faz a cronometragem das pausas de ir ao banheiro. Gente, o subitem, se eu não me engano, 5.7 da NR17, explica muito bem que não pode ser cronometrado, certo? Você tem que usar a pausa devidamente para necessidades fisiológicas, que é ir ao banheiro, encher a sua garrafinha, certo? Então, tipo assim, não é cronometrado. Caso isso aconteça, a gente tem um suporte jurídico aqui na página, que a gente dá o suporte a vocês, tira dúvidas, né? Quem faz essa parte aqui para a gente é a parte da JS Advocacia, eles estão todos à disposição de tirar dúvida de vocês. Então, qualquer coisa pode me procurar, certo? O arroba deles também está na minha página. Aqui também, Sueli, eles estão perguntando quem é você. Gente, a Sueli, ela trabalha com manutenção de headset, a gente hoje está fazendo aqui, trocando umas ideias, sabe? Mostrando aqui um pouco do que está acontecendo, do trabalho dela. Sueli, uma coisa, por exemplo, a gente tem mania, por exemplo, o meu é guardado no saquinho plástico, mas a esponjinha e o tubinho de voz, né? Eles são guardados lá. Mas, por exemplo, possa ser que tenha casos que a gente vai e coloca na bolsa, né, o tubinho e a esponjinha. Por exemplo, como você nos ajudaria, tipo assim, a recomendar a limpeza? Tipo, tem que guardar no saquinho quando a gente terminar o atendimento. A gente sabe que a troca é a cada 3 meses, a 6 meses. Então, tipo assim, o que acontece se a gente não cuidar bem? Tipo assim, se eu pegar e emprestar para o meu amigo, tem algum risco? O que é que vocês recomendam? É individual. É individual. Por favor, pelo menos isso tem que ser próprio de vocês, não pode emprestar. Ó, o certo mesmo é cada operador ter o seu fone e headset e cuidar dele, né? Cada um ter o seu. Mas na falta, se a empresa não consegue dar um fone para cada operador, ele precisa dar obrigatoriamente um kit de acessório. E o kit de acessório envolve isso daqui, ó. Tem, para quem usa esse tipo de haste, que não é o tubo de voz, você pode usar essa espuminha do bocal, tá? Uhum. Aí, o
acessório também compõe, até trouxe aqui para mostrar para vocês, fácil. Aqui a gente manda assim quando a gente faz a manutenção, tá? Lacradinha. Pronto. Lacradinho, né? Então, a gente manda dentro de um saquinho individual fone, totalmente esterilizado e com as espuminhas assim lacradas. Então, aqui tem o tubinho também vai assim lacradinho. Isso. Cada precisa ter o seu kit individual. E ele não pode trabalhar sem isso daqui. Se na falta, de repente, você guardou e você esqueceu, você precisa de uma almofada aqui, porque entra na parte de conforto, que está na NR, não tá, Lucas? Tem a parte de conforto. Isso. Tem a parte também de higiene, cada um tem que ter o seu individual. A gente indicava a troca antes, isso é uma questão dos fabricantes, eles falavam da troca de 3 a 6 meses, dependendo da condição que está a espuma. Então, era de 3 a 6 meses. Só que hoje, na situação que a gente está hoje, eu indicaria vocês trocar pelo menos uma vez por semana. Porque, pensa, isso daqui fica muito próximo, né? A boca. E a gente não está falando de uma propagação de vírus, que é fácil de se espalhar. Então, para a higiene, e do jeito que a gente está aqui, seria interessante a gente ter uma troca desses acessórios pelo menos uma vez por semana, por enquanto. Por enquanto. Mas a indicação realmente era de 3 a 6 meses. E vocês precisam ter de uso individual. É verdade. Por exemplo, aqui a Amanda, oi Amanda, boa noite. Ela está colocando assim, ó, o problema não é só o headset. O problema é se alguém não higieniza a mesa e espirra lá. Por exemplo, como você sabe, você disse aqui, né, que já que se as empresas não têm como dar um headset individual, um para cada um, eles têm que dar pelo menos os acessórios, que é o tubinho e a esponjinha. Mas, por exemplo, ela está falando que o problema é que muitas vezes algumas pessoas espirram, não tomam cuidado, né? Então, o que a gente pode dizer é que você verifique se a PA está limpinha, certo? Se não, você faz sua autolimpeza, ou se não, chama a equipe de limpeza para fazer a limpeza. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado ou procurar a equipe de limpeza. Eu vejo essa versão. É isso, deixa eu ver aqui, ela está dizendo assim, ó, em relação ao kit, no tempo eu trabalhava, nós pagávamos pelo kit. Será que a empresa não pode nos dar? E nesse tempo de coronavírus, por exemplo, será que a gente, por exemplo, não poderia diminuir o prazo, já que usa o mesmo headset, pega com as mãos? Realmente eu acho, Sueli, que, tipo assim, devido à epidemia, na minha visão, tá? Na minha particularidade, eu acho que, tipo assim, as esponjinhas e os tubinhos, por exemplo, eu acho que eles deveriam eles aumentar a produção lá, aumentar o estoque, e pelo menos a cada 2 semanas, eu acho, ou menos, não sei, pelo menos trocarem ou pedirem para eles fazerem a substituição sem desconto, né? Eles estão sendo expostos. Pelo menos no tempo dessa epidemia, Concordo. né? Concordo com você. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se é interessante. Oi. Mas aqui, por exemplo, uma espuminha dessa de courino, ela dura mais. A gente Isso. costuma álcool nela, tá? Nesses tempos que tá em falta até o álcool, tá difícil, não sei por aí, mas aqui até o álcool líquido tá difícil. Dá para você pegar e limpar tanto o headset quanto essa daqui de courino. Você pode pegar ou um algodão, uma estopa, alguma coisa e limpar com... não encharcar de água, mas um pouco de água e detergente neutro. Não estraga o headset. E dá para fazer uma limpeza também. Não estraga o headset. Então, na falta do álcool, de repente, dá para você fazer isso daí. E é mais garantido, né? Você cuidar. Às vezes, eu sei que você falou que dá para chamar a equipe de limpeza, mas a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. De repente, não custa nada. Sim. Se você tiver um pouquinho de álcool na bolsa, ou você tiver como levar um pouco de sabão. Aqui a gente usa a estopa para limpar, que é descartável, a gente usa e joga fora. Isso daqui não é caro também, de repente você tem um pedacinho de algodão, limpa o seu fone e já joga o negócio fora. Produtos descartáveis, isso daqui, de repente, na empresa, se tiver, que a gente usa bastante, usa, limpa, joga fora. Aqui na empresa a gente usa
Álcool, esse aqui é isopropílico, tá? É que a gente faz uma limpeza tanto interna quanto externa. Quando vem para manutenção, a higienização ela é caracterizada tão importante quanto a própria manutenção. A finalização é tão importante quanto a própria manutenção. Então, a gente usa esse daqui. Esse álcool é 99,8. Só que ele é de secagem rápida, que ele é apropriado para quem é eletrônico. Fora, externo, a gente usa álcool 70% normal. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, gente, tem álcool em gel, que a gente está trabalhando no sistema de rodízio, mas a gente está tomando todo o cuidado. Que a gente precisa se cuidar. A gente conversa muito aqui internamente, a gente está se revezando, mas a gente está saindo, alguns ficando em casa, mas a gente está se cuidando bastante. Então, tentem fazer pelo menos essa parte. Dá para passar um algodão, uma estopa com detergente na falta de álcool? Passa, limpa, esteriliza, usa, evita aglomeração de pessoas. Tentem se cuidar também um pouco mais. Se tiver gripado, se afasta, até a gente saber, não sei como é que vai ser o teste para toda a população do Brasil, e tomar alguns cuidados nossos mesmo, e exigir da empresa, claro, mas também tomar os nossos próprios cuidados. E na parte do kit, tentar conversar com o pessoal se tem a possibilidade de disponibilizar com mais frequência para vocês. É verdade. E, tipo assim, a gente sabe que, pelo menos nessa parte, né, do que a gente está vivenciando, a gente mesmo se cuidar, né, independente do que está acontecendo, mas eu acho que nós, como cidadão, temos que garantir o nosso próprio cuidado, né? Porque a gente sabe que a limpeza é feita, mas, tipo, redobrar, né? Como redobrar os cuidados dentro do call center. Deixa eu verificar aqui. Vamos ler aqui os comentários. Gente. Ó, vem dizendo assim, ó. Devido à epidemia, na empresa onde eu trabalho, a higienização do headset está sendo feita a cada troca de turma. É muito bom, tá vendo? Aí o cuidado tá sendo tomado, né? Eu vou pedir uma coisa aqui. Sueli, me diz aí qual a sua opinião sobre o home office, né? Tipo assim, o que você acha dessas empresas que estão colocando os funcionários para trabalhar em casa? Eu acho Tipo assim, qual a sua opinião? Seria a situação ideal para todo mundo, né? 100% home office. Mas eu acredito que tem uma certa dificuldade porque é uma situação nova, as pessoas não estão sabendo ainda, os gestores ainda não estão sabendo como fazer isso ao certo, porque vocês têm sistemas, tem uma série de coisas que são envolvidas, mas se vocês conseguirem, a dica que eu dou é ter bastante responsabilidade com o home office. Eu não sei se vocês acompanharam, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tiveram algumas situações de pessoas que foram trabalhar no home office e elas não estavam trabalhando. Elas estavam achando que era férias, considerado como se fosse férias. E não é, tem que ter uma responsabilidade bem grande, porque além do vírus, bom, pelo menos eu estou preocupada com isso. A situação que vai ficar depois que isso passar pode ser crítica. E no momento do país ficar sem dinheiro e desemprego e um monte de coisa, então as pessoas precisam ter um pouco de responsabilidade assim nesse requisito, sabe? Se vai levar o computador para casa, cuida do computador da empresa. Se vai levar o headset para casa, cuida do headset da empresa. Tenta fazer bem essa parte, porque aí vai ter um retorno bom depois, né? Os gestores vão estar vendo que o negócio está funcionando, porque tudo que vocês mais querem é fazer o home office, trabalhar em casa. Então, se vocês conseguirem fazer essa parte com responsabilidade, eu acho que vai ser muito legal, porque vai ser uma experiência positiva para os dois lados, tanto vocês que querem se resguardar e ficarem em casa, tanto para a preocupação que tem as pessoas, os gestores, com como vai ser a pessoa trabalhando em casa. Uhum. É verdade, né? E tipo assim, as empresas elas estão cobrando, elas estão se autoavaliando, estão colocando para trabalhar em casa, e creio que essa mudança, né, de tipo de trabalho, que é o teleatendimento em casa, ela vai ter que gerar pelo menos um resultado positivo, né? É como você disse, aí em São Paulo, muita gente pode pegar dessa situação e se aproveitar para fazer outra.
Então, para quem está tendo a oportunidade de trabalhar em casa, mostre o lado bom que você é, de um bom profissional, certo? Se a empresa trabalha com resultados, dê resultado à empresa, né? Eu acho que, tipo assim, você tem que trazer uma boa visibilidade para a empresa também, certo? Porque você já está se autocuidando em casa e tem que pensar também nas demais pessoas que ainda não conseguiram, não tem esse privilégio. Pensa aí, tipo aí, o tanto de gente que ainda está indo trabalhar nos call centers, aglomerado. Exatamente. Então, a autorresponsabilidade, eu acho que é a principal dica. Então, se a gente está reivindicando, pedindo para as pessoas olharem melhor para a gente, né, tratarem com bastante respeito, então tem que ser recíproco, né, dos dois lados, porque o empregador, daqui a um tempo, ele vai ter bastante dificuldade para manter todo mundo trabalhando, porque é uma crise. Exatamente. O Brasil entrou em estado de calamidade pública, é uma situação muito preocupante. Então, em paralelo ao vírus, a gente tem economia. Então, a gente precisava cuidar com bastante carinho até do nosso emprego, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Vai ser bem complicado. Essa situação é nova e pegou todo mundo desprevenido. Entendi. Aqui o Rafael, ele está perguntando assim, qual a sua formação, de onde você é? Eles querem que você dê outra apresentação aí. Ele chegou agora, né? Então, Rafael, Isso. eu trabalho mais ou menos há 20 anos na parte comercial e com headset, porque por 10 anos eu trabalhei numa fábrica que fazia os headsets para vocês. E aí depois eu saí dessa fábrica e hoje eu tenho uma empresa que faz a manutenção, higienização e a venda desses aparelhos. Então eu tenho aí 20 anos no mercado falando com o pessoal de TI, com o pessoal de compras, com o pessoal do atendimento. E aqui a gente faz um trabalho assim que a gente se dedica bastante, porque o usuário final, que são vocês, que recebem lá... São a gente. Exatamente. Né, a gente tem esse diálogo bem bacana, eu e a Sueli, porque, tipo assim, eu sou atendente e sou o consumidor final também, né? Então, tem, de tal forma, uma ligação, né? A gente tem um elo, né? A gente usa o headset, é como se fosse o nosso principal acessório de trabalho, né? Então, ela é a principal pessoa responsável de higienizar, de cuidar, saber os meios de uma boa higienização, né? Tipo assim, chegar para vocês assim, que vocês vejam que realmente ele foi consertado, ele foi esterilizado, ele teve um tratamento individual. A gente não manda um monte, a gente manda um a um. É como se fosse uma compra de um novo, a pessoa vai receber lá direitinho. E é uma preocupação muito grande, eu gosto muito do meu trabalho. E eu fico preocupada. isso mesmo. Eu estava vendo ali ontem, Lucas, os seus stories, e bastante impressionada com o que está acontecendo por aí. E é bem preocupante mesmo. Exatamente. Hoje eu não postei muito porque eu descansei um pouco, né? Eu avisei algumas pessoas que estavam conversando comigo. E, tipo assim, eu decidi parar um pouco nas postagens, mas eu sei que muitas empresas ainda não adotaram home office. Tá tendo lá a separação de 2 metros, mas tem gente ainda a trabalhar doente. Então, a gente sabe que a situação ainda está crítica. Tudo aquilo que você viu nos stories, claro que tem algumas coisas, podemos dizer que 50% não é verdade, mas podemos dizer que 50% é verdade sim também, né? O que os call centers estão passando. Creio que devido a essa epidemia, muita gente indo trabalhar assustada, e você indo trabalhar assustado, você não faz um bom atendimento. Para quem tem crise de ansiedade e pânico, realmente ataca, certo? Então, muita gente está passando por isso, né? E você, como empreendedor e empresária, sabe e sei que você tem o nosso apoio, como você me contou. Sabe também que nem tudo que as empresas estão fazendo está sendo eficiente, mas é nessa hora que a gente tem que segurar na mão de todo mundo e mostrar que, tipo, eu me cuido e também tenho que cuidar de quem está do meu lado, independente de seja um idoso, independente que seja uma pessoa com doença crônica ou não, né? É uma empresa, né? A gente não vai deixar, tipo assim, um coleguinha lá que está doente trabalhar
e esquecer que eu também posso me contaminar. Vamos dizer, vamos pedir para esse pessoal liberar eles para casa. Eu acho assim, sabe? Não pode fazer descaso dessas pessoas. Não, a profissão é muito importante. É tão importante que é uma das poucas que pararam. A gente vê médico, a gente vê enfermeiro, a gente vê pessoal que está no mercado por conta da alimentação que não pode faltar. A gente vê na farmácia por conta do remédio que não pode faltar. A gente vê no posto de gasolina por causa da gasolina que não pode faltar. Mas a gente vê vocês que não podem faltar porque precisa estar lá atendendo do outro lado. E aqui a gente ainda tem uma cultura que o robô ainda vai demorar um pouquinho mais para entrar, porque as pessoas gostam desse contato, elas não gostam às vezes de tratar diretamente com uma máquina, com um robô. Elas gostam mesmo de falar, porque, como é que eu posso falar? Mas, sabe, vocês resolvem, o robô não resolve. Acho que é essa sensação que Entendi. não liga, porque eu estou me colocando agora também como consumidor, eu ligo para vocês. Eu entendo. E outra coisa, né? Como você sabe, eu sou operador também, e já deixo um recado se tiver algum cliente olhando, algum operador. Para algumas pessoas que estão compartilhando comigo, sabe que a gente está deixando bastante ciente que os clientes só liguem mesmo assim se for precisar de alguma coisa. Porque a maioria dos atendimentos, pelo menos no qual eu trabalho, a gente está passando muitos canais de autoatendimento, que a gente tem o WhatsApp, temos site e agora o aplicativo, né? Você consegue pagar, você consegue fazer suas compras, tem um delivery também. Então a gente sabe que tipo assim, você tem como você fazer suas coisas sem precisar muito ligar para o call center, independente de a gente estar lá todos os dias. Sim, tem muita coisa que dá para resolver mesmo pelo aplicativo. Pagamento de fatura, tem paciente. Exatamente, segunda via, né? Porém, tem coisas que realmente a gente só consegue resolver diretamente com vocês. Só que nessa situação que você falou é muito importante. Só liga se for extremamente necessário. Necessário. Lá a rede e tal, a gente já sabe que tem que desconectar, esperar 30 segundos, ligar de novo. Já sabe os procedimentos, né? Às vezes demora até uns 10 minutinhos. Tenha paciência, vê se volta, né? E você consegue resolver muitas coisas sozinhas, mas de repente você precisa fazer um atendimento de troca de endereço, cancelamento, aí realmente é uma situação mais delicada, mas tem várias coisas que a gente consegue, com um pouquinho de paciência e boa vontade, resolver. Então, exatamente. Se 50% agora, que seria o ideal, nesse momento, tá? Até a gente conseguir o 100% home office, se a população também colaborasse, se todo mundo colaborasse um com o outro, porque nesse momento de crise o que eu mais vejo é o quanto um depende do outro, né? Porque se de repente uma empresa grande quebrar, vai impactar várias pessoas que vão ficar sem emprego. Se um fornecedor não receber, aí vai impactar, às vezes, vai virar um efeito dominó, gente. E a gente depende muito um do outro. Se todo mundo conseguir Um do outro. um com o outro. E nessa situação do telemarketing, se as pessoas realmente só ligassem quando precisassem, já ia ajudar bastante, eu acho que vocês aí. Exatamente. Então, eu acho que a gente que está lá no call center, a gente tem sim que conscientizar os clientes. Tem cliente mesmo que não entende, você sabe, né? Eles querem, não, tenho que fazer por aqui. Começa a gritar, olha, nesse tempo, tem cliente que não entende, viu? Eles ficam gritando no nosso ouvido, pedindo para fazer, e a gente só depende de um pequeno sistema, né? Para fazer, a gente tem que seguir os procedimentos da empresa. Então, para quem é atendente sabe o que a gente está passando na pele, mas a gente está aí na luta, né? Para quem está em casa, fica em casa em quarentena. Fiquei sabendo que empresas X estão chamando os funcionários de novo, que prometeram quarentena, devido estar um buraco na operação, podemos dizer assim, devido estar um número X de empresas não estão conseguindo, porque tem empresa que ganha por ligação. Tipo, se você ligasse agora para a empresa X, a empresa está ganhando porque você está ligando, entendeu? Então, tipo, não adianta eu ligar se não tem funcionário. Então, eles estão colocando os funcionários de volta para trabalhar. E isso está sendo um descaso. É como se fosse uma farsa. Tipo assim, você vai para casa, 2 dias, descansa e volta de novo para ficar aqui. Então, eu quero deixar aqui minha indignação também, em nome de todos os atendentes, né, que a questão é
você por você, se você não está se sentindo bem, eu não vou recomendar você ao hospital, mas só em caso de urgência e emergência, né? Porque até os hospitais estão fazendo de tudo para vocês tomarem os primeiros cuidados em casa. E é isso, eu acho que a gente tem que dizer. É verdade, é verdade. Eu acho que em primeiro lugar, realmente, nesse momento, é a saúde, né? Tem que cuidar da A saúde. saúde. No modo, tem que se preocupar com a saúde das pessoas e as pessoas também têm que se preocupar individualmente com a sua própria saúde. Mas também tem o outro lado, que a gente vai depois ter uma conversa, que é o lado, depois que o vírus passar, todo mundo vai ter que entrar numa grande união, né? Porque Exatamente. tem Exatamente. a preocupação atual com o momento e o pós também. Exatamente. Pois é, minha gente, é isso que a gente está tentando alertar para vocês, né? A Sueli, ela falou um pouco do trabalho dela, ela falou um pouco de como acontece o procedimento e rotina do headset até chegar a gente, né? A nossa principal ideia é ela falar um pouco do trabalho dela e também ela explicar, né, a opinião dela diante de tudo isso que está acontecendo, que ela, por ter esse ramo já há 20 anos, ela entende tudo que a gente está passando, né? A gente sabe que tem empresa que não está nem aí para a gente, né? A gente é apenas números. É triste. Então, né? A gente está tentando lutar até onde pode, né? Creio que não só a empresa, mas também o governo, creio que também os demais órgãos públicos, né? E outra coisa, eu declaro para vocês que se as empresas não estiverem seguindo os últimos decretos que foram lançados, né, vocês podem procurar os órgãos pertinentes, né, para fazer as denúncias de vocês. Seja a empresa que eu trabalho, né? Porque tem muita empresa aí que tipo assim, estão mantendo até a vigilância chegar, até a polícia chegar, estão lá, maquiando, eu falo mesmo, na palavra certa, estão maquiando, maquiou, viram que está correto, pronto, volta para casa. Mas tem como vocês fazerem a denúncia anexando fotos, certo? Nos próprios sites, no site do Ministério Público, e aguardar o prazo que eles solicitam lá, certo? Eu como página de humor, né, o que eu posso fazer por vocês é isso, fazer com que vocês acionem os órgãos que são pertinentes e que lutam pela gente. Vigilância Sanitária, Ministério Público, Ministério da Saúde, né, acionar as prefeituras da cidade. Eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Eu como a parte de humor e porta-voz de vocês, o que eu aciono nesse momento. E é isso, Eli. Bom, estou aqui à disposição. Se vocês A Sueli tiverem também está à disposição, né? @TrixHeadset, aí pode tirar suas dúvidas sobre headset, certo? Eles trabalham com a parte de comércio também, pode divulgar para a parte do SESMIT, pela parte comercial das empresas de vocês, né? Eu e a Sueli tem essa parte de parceria e mostrar para as empresas a gama de produtos que a Trix Headset tem, né? E a preocupação também de entregar o produto lá todinho lá higienizado e pronto para uso, né? Até chegar a gente. Se eu puder ajudar também, colaborar, eu acho que o pessoal Isso, bastante e a luta só está no começo. exatamente. A gente está no começo da luta e a gente não pode soltar a mão agora de ninguém, né? Então, quero deixar bem claro, né, que a gente está aqui apoiando vocês. Qualquer dúvida, a Sueli está à disposição, independente da nossa correria diária, né, Sueli? Tá me ouvindo?